dos sindicatos. Agora, a teoria dos salários de eficiência. Vamos ver o que significa isso aí na teoria aí apresentada pelo Menkeu. Uma quarta razão pela qual as economias sempre apresentam algum desemprego, além da busca de emprego, da legislação do salário mínimo dos sindicatos, é sugerida pela chamada teoria dos salários de eficiência. De acordo com essa teoria, as empresas operam de forma mais eficiente se os salários estão acima do nível de equilíbrio. Então veja, de acordo com essa teoria, as empresas operam de forma mais eficiente se os salários estão acima do nível de equilíbrio. Assim sendo, pode ser lucrativo para elas manter os salários mais elevados, mesmo que haja um excesso de oferta de mão de obra. Então vamos ver por quê. De certo modo, o desemprego decorre dos salários de eficiência. De certo modo, o desemprego que decorre dos salários de eficiência é semelhante ao que surge por causa da legislação do salário mínimo e dos sindicatos. Nos três casos, o desemprego resulta de salários acima do nível que equilibra a quantidade ofertada e demandada de mão de obra, aquele gráfico, aquele plano cartesiano que a gente viu anteriormente, mostrando lá a oferta e a demanda da mão de obra e, portanto, um determinado salário de equilíbrio. Mas é uma diferença importante. A legislação do salário mínimo e os sindicatos, eles impedem que as empresas reduzam os salários quando há um excesso de mão de obra. Já a teoria dos salários de eficiência afirma que tal restrição sobre as empresas é desnecessária em muitos casos, porque elas podem se beneficiar da manutenção dos salários acima do nível de equilíbrio. Por que as empresas, então, desejariam manter salários elevados? Essa decisão pode parecer estranha à primeira vista, pois os salários são uma grande parte dos custos das empresas. Normalmente, esperaríamos que as empresas maximizadoras do lucro desejassem manter os custos e, portanto, os salários tão baixo quanto possível. A nova percepção, então veja, da teoria dos salários de eficiência é de que o pagamento de salários elevados pode ser lucrativo, então atenção, porque eles podem aumentar a eficiência dos trabalhadores de uma empresa. Então, salários maiores podem levar esses trabalhadores a serem mais produtivos, a produzirem mais, a trabalharem com mais eficiência do que se eles ganhassem menos e fossem menos motivados. Há diversos tipos de teoria dos salários de eficiência. Cada tipo sugere uma explicação diferente de por que as empresas podem desejar pagar salários mais elevados. Vamos considerar 4 desses tipos. Então vamos lá. Então veja, tem questões que vão... No caso dessa teoria dos salários de eficiência, estamos falando, portanto, que essa perspectiva não é só uma perspectiva econômica. Ela é uma perspectiva que vai além da economia. Vai para o campo da psicologia, da motivação, da saúde, do estímulo ou do espírito recompensador de ganhar cada vez mais. Enfim, veja que não é só uma questão meramente econômica. Então vamos aqui, ó, saúde do trabalhador. O primeiro e mais simples dos tipos de teoria do salário de eficiência enfatiza a ligação entre salários e saúde do trabalhador. Trabalhadores mais bem pagos comem alimentos mais nutritivos e trabalhadores mais bem alimentados são saudáveis e mais produtivos. Uma empresa pode considerar mais lucrativo pagar salários elevados e ter trabalhadores saudáveis e produtivos que pagar salários mais baixos e ter trabalhadores menos saudáveis e menos produtivos. Esse tipo de teoria do salário de eficiência pode ser relevante para explicar o desemprego em países menos desenvolvidos, onde a alimentação inadequada é um problema mais comum. Nesses países, as empresas podem temer que um corte nos salários possa, de fato, atuar de maneira adversa sobre a saúde e a produtividade de seus trabalhadores. Em outras palavras, a preocupação com a alimentação
pode explicar por que as empresas mantêm lá os salários acima do equilíbrio, acima do salário de equilíbrio, apesar do excesso de mão de obra. A preocupação com a saúde é menos relevante para empresas de países ricos como os Estados Unidos, onde os salários de equilíbrio para a maioria dos trabalhadores estão bem acima do nível necessário para proporcionar uma alimentação adequada. O outro aspecto que justifica a manutenção de salários acima da eficiência: rotatividade do trabalhador. Um segundo tipo de teoria dos salários de eficiência enfatiza a ligação entre os salários e a rotatividade do trabalhador. Os trabalhadores deixam seus empregos por diversas razões: para empregar-se em outras empresas, mudar para outras partes do país, deixar a força de trabalho e assim por diante. A frequência com que eles se demitem depende da totalidade do conjunto de incentivos, incluindo os benefícios da saída e da permanência. Quanto mais uma empresa paga aos seus trabalhadores, menor, portanto, é a frequência com que desejarão sair do emprego. Então, rotatividade é aquela situação em que toda hora um monte de trabalhador está saindo da empresa e a empresa está tendo que recontratar novos trabalhadores, retreiná-los, readequá-los à cultura da organização. Enfim, isso aí tem um custo também para a empresa. Portanto, uma empresa ela pode reduzir a rotatividade entre trabalhadores pagando um salário maior a eles. Por que as empresas se preocupam com a rotatividade? A razão é que existe um alto custo para as empresas, contratar e treinar novos trabalhadores. Além disso, mesmo após serem treinados, os trabalhadores recém-contratados não são tão produtivos quanto aqueles que estão há mais tempo na empresa e, portanto, são mais experientes. As empresas com alta rotatividade, portanto, tenderão a ter custos de produção mais elevados, ou seja, há situações em que a rotatividade ela pode custar muito mais do que a empresa ter uma política de salário acima do nível de equilíbrio. Então, eu pago um pouco mais porque sai mais barato do que eu pagar menos e eu ter muitos trabalhadores entrando e saindo da empresa. As empresas podem considerar lucrativo pagar salários acima do nível de equilíbrio para, portanto, reduzir a rotatividade dos trabalhadores. Qualidade do trabalhador. E aqui é outro ponto importante. O terceiro tipo de teoria dos salários de eficiência enfatiza a ligação entre salários e qualidade do trabalhador. Todas as empresas desejam funcionários talentosos e tentam selecionar os melhores candidatos para preencher as vagas disponíveis. Mas como não é possível avaliar precisamente a qualidade dos candidatos, o processo de contratação claramente apresenta um certo grau de incerteza. Então veja, quando uma empresa paga altos salários, o que vai acontecer? Ela vai atrair melhores candidatos, aumentando, portanto, a qualidade de sua força de trabalho. Se a empresa corresponde a um excedente de mão de obra reduzindo os salários, os candidatos mais competentes que têm melhores oportunidades que os menos competentes podem optar por não se candidatar à vaga. Se a influência do salário sobre a qualidade do trabalhador for muito grande, pode ser lucrativo para a empresa pagar um salário acima do nível de equilíbrio da oferta e da demanda, portanto, fazendo com que o trabalhador, o melhor trabalhador, seja atraído pela empresa. Esforço do trabalhador. O último tipo de teoria dos salários de eficiência enfatiza a ligação entre os salários e o esforço do trabalhador. Em muitos empregos, o trabalhador é discreto com relação ao esforço aplicado ao trabalho. Assim, as empresas elas monitoram esse esforço e os trabalhadores que negligenciam as responsabilidades eles são demitidos. Seria uma espécie aí de meritocracia. Contudo, nem todos são identificados imediatamente, porque esse monitoramento ele é caro e imperfeito. Nesse caso, veja, as empresas buscam continuamente formas de deter essa negligência.
Uma solução é oferecer salários acima do nível de equilíbrio. Com salários mais altos, os trabalhadores desejam manter um emprego e, portanto, esforçam-se cada vez mais. Se os salários estiverem no nível de equilíbrio entre oferta e demanda, os trabalhadores não teriam motivos para se esforçar, pois se fossem demitidos, rapidamente eles conseguiriam encontrar outros empregos com o mesmo salário. Desse modo, as empresas pagam salários acima do nível de equilíbrio como incentivo para que os trabalhadores não negligenciem as suas responsabilidades e, em última instância, por exemplo, atinjam metas, objetivos de crescimento que a empresa tem. Então, o salário maior é um estímulo para que o trabalhador ele tenha compromisso, ele tenha comprometimento com a empresa. Agora o Menkyu coloca aqui um estudo de caso. Henry Ford e o salário extremamente generoso de $5 por dia. Henry Ford era um industrial visionário. Como fundador da Ford Motor Company, foi responsável pela introdução das técnicas modernas de produção. Em vez de produzir carros com pequenas equipes de artesãos habilidosos, Ford produzia carros em linhas de montagem, onde trabalhadores sem qualificações eram ensinados a realizar as mesmas tarefas simples repetidas vezes. O resultado desse processo de montagem foi o modelo Ford T, um dos mais famosos entre os primeiros automóveis. Em 1914, Ford introduziu outra inovação: $5 por dia de trabalho. Isso pode não parecer muito hoje em dia, mas na época $5 era quase o dobro do salário vigente. E esse valor estava também muito acima do salário que equilibrava a oferta e a demanda. Quando o novo salário de $5 por dia foi anunciado, longas filas de pessoas procurando emprego se formaram à porta das fábricas da Ford. O número de interessados dispostos a trabalhar por esse salário excedia o número de trabalhadores de que a Ford necessitava. A política de altos salários da Ford teve muitos dos efeitos previstos pela teoria dos salários de eficiência. A rotatividade ela caiu, as faltas diminuíram e a produtividade aumentou. Os trabalhadores eram tão eficientes que os custos de produção da empresa diminuíram, apesar de os salários terem aumentado. Portanto, pagar um salário acima do nível de equilíbrio era lucrativo para a empresa. Um historiador da Ford escreveu: Ford e seus associados, em muitas ocasiões, declararam que a política de salários mais altos era um bom negócio. Com isso, queriam dizer que essa política havia melhorado a disciplina dos trabalhadores, aumentando sua lealdade para com a instituição e aumentado a eficiência pessoal. O próprio Henry Ford disse que o salário de $5 por dia foi um dos mais perfeitos cortes de custos que já fizemos. Por que foi preciso aparecer Henry Ford para introduzir esse salário de eficiência? Porque outras empresas não aproveitaram essa estratégia de negócios aparentemente lucrativa? Segundo alguns analistas, a decisão de Ford estava estreitamente ligada ao uso que fez de uma linha de montagem. Os trabalhadores organizados em linha de montagem são altamente interdependentes. Se um deles faltar ou trabalhar lentamente, os outros trabalhadores terão menos condições de completar suas próprias tarefas. Assim, embora as linhas de montagem tenham tornado a produção mais eficiente, elas também aumentaram a importância da baixa rotatividade, da alta qualidade e do maior esforço do trabalhador. Portanto, salário maior não significa só custo, significa mais produtividade e mais comprometimento do trabalhador com a empresa. Como resultado, o pagamento de salários de eficiência pode ter sido uma estratégia melhor para a Ford do que para, portanto, as demais empresas da época. Então esse aí foi o estudo de caso que finaliza esse tópico.